Olá pessoal, vamos à nossa aula aqui continuando a discussão sobre soma direta de subespaços vetoriais. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Na aula passada a gente terminou falando sobre o conceito de soma direta de subespaços vetoriais, né? Então deixa eu recapitular, relembrar a vocês esse conceito. Considere V um espaço vetorial sobre R e W1 e W2 subespaços vetoriais de V. Então o conjunto W1 mais W2, que a gente chama de soma de subespaços, ele é o subconjunto de V formado pelos vetores da forma U1 mais U2, onde U1 é o elemento de W1 e U2 é o elemento de W2. E esse teorema a gente viu que mostra que W1, a soma de subespaços W1 mais W2, é um subespaço vetorial de V. Certo? A gente diz que a soma é direta, lembrando a vocês da aula passada, quando V, a gente diz que um espaço vetorial é uma soma direta de W1 com W2, se você pode escrever o espaço vetorial como sendo a soma de dois subespaços, onde a intersecção entre eles é o elemento neutro. Tá certo? Então, em outras palavras, a gente diz que um espaço vetorial é soma direta de dois subespaços, quando você pode decompor esse espaço vetorial como soma dos caras que estão em W1 mais os caras que estão em W2. E esses subespaços W1 e W2 devem ser quase disjuntos, né? O único elemento em comum é o elemento neutro. Certo? Então esse foi o conceito de soma de subespaços e soma direta. E a gente escreve, né, soma direta como esse símbolo aqui especial para dizer que a soma é direta. Aí a gente viu alguns exemplos e eu parei neste exemplo aqui. É um exercício 8, página 30 do livro do Andrade. Certo? Parei neste exercício. Muito bem, vamos continuar então a nossa discussão sobre a soma direta. Esse aqui é um exemplo. Vou considerar V, o meu espaço vetorial, como sendo o conjunto de todas as matrizes M por N. Matrizes quadradas de tamanho M. Eu vou pegar W1 como sendo o subconjunto das matrizes que são simétricas, ou seja, A é igual à sua transposta. Certo? Eu vou pegar W2 como sendo o conjunto das matrizes M por N, N por M, onde a sua transposta é igual a menos a matriz. Certo? Bom, o exemplo então diz que o conjunto de todas as matrizes M por M é uma soma direta de W1 com W2. Certo? Então vamos verificar, vamos estudar esse exemplo em detalhes aqui, né? Repare que W1 é o subconjunto das matrizes que são simétricas. Certo? A gente já viu no exemplo nas aulas passadas que W1 ele é um subespaço vetorial. E W2? Bom, mostrar que W2 é um subespaço é análogo a W1. Né? Vamos fazer aqui o detalhe. Então, o primeiro passo é mostrar que W2 é subespaço de V. A gente já viu que W1 é subespaço de V. Bom, eu vou pegar dois caras duas matrizes em W2. Né? Eu quero mostrar que a soma de A mais B, A e B está em W2, eu quero mostrar que A mais B está em W2. Bom, para mostrar que A mais B está em W2, eu tenho que mostrar que a transposta da matriz A mais B é igual a menos A menos B. Né? Bom, a transposta de A mais B é igual à soma das transpostas, a transposta de A mais a transposta de B. Se A e B estão em W2, então a transposta de A é menos A,
e a transposta de B é menos B. Ora, mas isso mostra então que A mais B está em W2. Né? Além disso, se eu pego A uma matriz em W2 e alfa um número real, então a transposta de alfa vezes A é igual, usando aquelas propriedades de transposição de matrizes que a gente estudou no colégio, a gente sabe que isso aqui é igual a alfa vezes a transposta de A. Alfa é um número real. Né? Bom, mas A está em W2, então a transposta de A é igual a menos A. Certo? Passando esse menos 1 para fora, então eu tenho que a transposta de alfa A é menos alfa de A. Logo, alfa de A está em W2. Ok? Muito bem, então eu sei que W1 e W2 são subespaços. O exemplo analisa o seguinte, ele diz que V é igual à soma direta de W1 com W2. Ok, então vamos lá. Bom, passo 2, né? Eu vou mostrar que W1 e intersecção com W2 é o elemento neutro. Né? Porque para a soma ser direta, eu tenho que mostrar duas coisas. Né? Que a intersecção dos subespaços é o elemento neutro, e eu preciso mostrar que V, no caso aqui o conjunto das matrizes, ela é soma de W1 com W2. Certo? Bom, passo 2 é bem simples, mostrar que W1 intersecção com W2 é o elemento neutro. Isto aí é óbvio, pessoal. Por quê? Olha só. A está na intersecção se e somente se A é uma matriz em W1 e A é uma matriz em W2. Muito bem, mas A é uma matriz em W1 significa que essa matriz é simétrica, ou seja, a sua transposta é igual a ela mesma. Estar em W2 significa que a transposta de A é igual a menos A. Certo? Então eu concluo o seguinte, que uma matriz está na intersecção desses subespaços se e somente se, né, como a transposta é igual a menos A, então, e a transposta é igual a A, dessas duas propriedades aqui, eu tenho que menos A tem que ser igual a A. Ou seja, 2A tem que ser igual ao elemento neutro do meu espaço de matrizes. Ou seja, A tem que ser uma matriz nula. Portanto, qualquer matriz que está na intersecção deve ser a matriz nula. Logo, a intersecção é o elemento neutro. Certo? Passo 3 é mostrar que toda matriz M por M em V pode ser escrita como sendo soma de duas matrizes, uma matriz em W1 e uma matriz em W2. Bom, como eu quero mostrar que qualquer matriz em V pode ser escrita como uma soma dessas duas matrizes, eu vou pegar uma soma genérica, uma matriz genérica que eu vou chamar de A. Muito bem, eu posso escrever A como sendo de forma óbvia, né? Eu posso dizer que A é igual a 1 vezes A. Eu posso sempre fazer isso. Né? E eu posso escrever 1 como sendo a soma de meio mais meio. Bom, alguém vai perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? Note que o que eu quero mostrar no passo 3? Eu quero mostrar que qualquer matriz M por M, qualquer elemento em V grande, pode ser escrito como uma soma de matrizes em W1 com W2. Então eu tenho que forçar aparecer A como sendo soma de duas matrizes, uma matriz em W1 com W2. Certo? Essa é a razão que eu estou tentando escrever A como sendo soma de duas matrizes. Então, a ideia é escrever A como sendo 1 vezes A, escrever 1 como sendo soma de meio mais meio, e agora tem um truque aqui. Meio mais meio, entre parênteses, vezes A é igual a meio de A mais meio de A. O truque agora é o seguinte, eu vou escrever meio de A mais meio de A, eu vou somar e subtrair esse termo aqui. Meio de A transposta.
certo? Então meio de A mais meio de A, eu vou somar e subtrair esse termo aqui. Meio de A transposta menos meio de A transposta. Certo? Então, obviamente que esta igualdade é válida, porque eu simplesmente somei e subtraí esta matriz aqui. Bom, agora eu vou rearrumar, vou reagrupar essas matrizes. Desculpa aqui, pessoal, que ficou encoberto, né? Mas nesse última linha aqui é meio de, entre parênteses, A mais A transposta. Eu simplesmente reagrupei, coloquei meio em evidência. E aqui eu também fiz a mesma coisa, eu coloquei meio em evidência. E então, nessa segunda parte aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes A menos a sua A transposta. Certo? Bom, então o que a gente mostrou? A gente mostrou que uma matriz A qualquer, em V grande, ela pode ser escrita como sendo soma de duas matrizes. Meio de A mais A transposta, essa é a primeira matriz, mais meio de A menos A transposta. Certo? Bom, agora eu afirmo que esta matriz está em W1 e esta matriz aqui está em W2. Se a gente conseguir mostrar que essa matriz está em W1 e esta matriz está em W2, o que eu consegui mostrar? Eu consegui mostrar que qualquer matriz A pode ser escrita como sendo soma de duas matrizes, uma matriz em W1 e mais uma matriz em W2. E, portanto, neste caso, como A é qualquer uma matriz arbitrária em V, então eu mostrei que o meu espaço vetorial das matrizes M por N ela é de fato uma soma desses dois subespaços aqui. Como a intersecção é o elemento neutro, então a soma seria direta. Certo? Muito bem. Então vamos verificar essa afirmação aqui. Esta matriz meio de A mais A transposta está em W1 e meio de A menos A transposta está em W2. Bom, para mostrar que essa matriz está em W1, é você simplesmente calcular a transposta dessa matriz aqui e verificar que a transposta é ela mesma, ou seja, essa matriz deveria ser simétrica. Bom, de fato, a transposta desta matriz, usando a propriedade de transposição de matrizes que a gente aprendeu no ensino médio, o que eu tenho aqui? Meio é um número real. Então, transposta de meio vezes essa matriz, posso passar o meio para fora, e aí eu vou calcular a transposta dessa matriz aqui. Transposta da soma é a soma das transpostas. Então aqui vai ficar a transposta de A mais transposta da transposta de A. Bom, quando você faz a transposição duas vezes de uma matriz, é simplesmente a matriz é ela mesma. Né? Portanto, a transposta dessa matriz aqui é simplesmente meio de A transposta mais A. Ou seja, esta matriz é uma matriz simétrica e, portanto, ela deve pertencer a W1. Certo? Muito bem, pessoal. Faço o mesmo argumento para esta segunda matriz aqui. Eu quero mostrar que a transposição dessa matriz, transposta dessa matriz, é igual a menos ela. Vamos lá. Vou pegar a transposta dessa matriz aqui, da segunda matriz. Usando o mesmo argumento. 1 sobre 2 é um número real. Então, a transposição de um número real vezes uma matriz, posso passar esse número real para fora. Ele tem a transposta da soma. A transposta da soma é a soma das transpostas. A transposta da transposta é a matriz, é a própria matriz. Então, a transposta dessa matriz é igual a meio multiplicado por A transposta menos A. Ora, quem é a matriz menos 1 vezes essa matriz aqui? Ou seja, para essa matriz estar em W2, a transposta dela tem que ser igual a menos ela. Né? Então, esta matriz aqui do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, é igual a menos essa matriz de dentro aqui da transposição. Para mostrar que essa matriz está em W2, eu tenho que mostrar que a transposta dela é igual a menos a matriz. E foi o que a gente acabou de mostrar aqui.
certo? Portanto, tanto esta matriz aqui, meio de A mais A transposta, essa matriz aqui está em W1, e esta matriz aqui, meio de A menos a sua transposta, está em W2. Então a gente concluiu que o espaço vetorial de todas as matrizes M por N é de fato soma direta que é o que ele pediu aqui. O espaço de todas as matrizes M por M é de fato soma direta desse subespaço, né, com W1 com W2. Ok? Muito bem. Concluindo então o exemplo. Né? Muito bem, vamos agora a um exercício, o exercício 7 da página 63 do livro do Caglioli. Para a gente treinar o conceito, novamente, o conceito de soma de subespaços. Né? Eu vou pegar U, V e W, os seguintes subespaços de R3. U é o conjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde a minha primeira coordenada é z. V é o conjunto dos vetores x, y, z, onde as primeiras duas coordenadas são nulas. E W é o conjunto dos vetores x, y, z em R3, onde x mais y mais z é zero, ou seja, por exemplo, z tem que ser igual a menos x menos y. Ele pede para você verificar que o R3 ele é a soma do subespaço U com V. Também o R3 ele é a soma do subespaço U mais W. E R3 também é a soma dos subespaços V com W. E pede para você verificar em quais dos casos, ou se em alguns dos casos a soma é direta, essa é a pergunta. Muito bem, vamos começar com a primeira pergunta. Verificar que o R3 ele é a soma de U mais V. Soma desses dois subespaços. Bom, a primeira coisa que você tem que notar é o seguinte: eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que qualquer vetor em R3 ele pode ser escrito como soma de dois vetores. Um vetor em U mais um vetor em V. Bom, como eu preciso mostrar que qualquer vetor em R3 ele pode ser escrito como uma soma de dois vetores, um vetor em U e um vetor em V, então eu vou escrever com letras. Vou designar, vou denotar um vetor genérico em R3 como sendo x, y, z. Então o que é que eu preciso mostrar? Eu quero mostrar que x, y, z ele pode ser escrito como soma de dois vetores, um vetor em U e um vetor em V. Eu escrevi um vetor em U de forma genérica como sendo A1, A2 e A1. Por quê? Porque para um vetor em R3 estar em U, eu sei que, da definição de U, eu sei que a primeira coordenada tem que ser igual à terceira coordenada. Então, por isso que eu escrevi assim, A1, 2, A1. Afinal, esse vetor tem que estar em U, né? Certo? Bom, a mesma coisa eu faço para o vetor em V grande. Um vetor em V grande, ele é completamente caracterizado, ele pode ser escrito da seguinte forma, né? Os caras que estão em V grande, as primeiras duas coordenadas são nulas. Então, um elemento genérico em V grande é 0, 0, B3. Certo? O que eu quero mostrar é que todo vetor em R3 pode ser escrito dessa forma aqui. Bom, fixe x, y, z. Eu preciso resolver esse sistema. Né? Dado x, y, z fixo, eu quero saber se existem três números, A1, A2 e P3, que realizam essa igualdade para cada x, y, z fixos. Bom, mas isso é fácil, né? Isso é verdade, né? Porque para x, y, z fixos, sei lá, menos 1, 3 e 4, né? Eu posso resolver esse sistema. É bem simples, né? Porque para x, y, z fixos, eu posso dizer o seguinte. Para que isso aqui seja verdade, a primeira coisa que você percebe é o seguinte: como A1 mais A0 é A1, A1 tem que ser igual a x. Beleza, para x que eu dei, eu tomo A1 como sendo x. A mesma coisa eu faço para o y, né?
para o y que eu dei, né, como o A2 mais 0 é A2, o A2 tem que ser y. Então, beleza, eu achei o meu A2. E quem é o B3? Ora, A1 mais B3 tem que ser igual a Z. Então, para o Z que eu dei, como eu sei que o A1 já é X, né, então o meu B3 ele é simplesmente Z menos X. Então, para cada x e z vetor em R3, ele pode ser escrito como soma de dois vetores. Um vetor em U e um vetor em V, onde o A1 é igual a x, A2 é igual a y e B3 é igual a z menos x. Certo? Então, a gente verificou que o R3 ele é soma dos subespaços U com V. Bom, a soma é direta? É a pergunta dele. Né? A soma é direta. Por quê, pessoal? Porque quando você pega um vetor A que pertence à intersecção de U com V, o que é que eu tenho aqui? Para o vetor A estar em U, né, as duas primeiras coordenadas têm, a primeira e a terceira coordenada devem ser iguais, certo? De um lado. Por outro lado, para o vetor A estar em V, as duas primeiras devem ser nulas, né? Então, A estar em V significa que A1 e A2 devem ser zero. E como A1 tem que ser igual a A3, porque ao mesmo tempo o A está em U, então o A3 também deve ser zero. Mas como o A3 é igual a 1 e o A1 é igual a zero, então todo mundo tem que ser zero. Né? Portanto, a intersecção de U com V é o elemento neutro e, portanto, a soma neste primeiro item aqui é soma direta. Depois ele pergunta, verificar que o R3 é soma de U com W. Né? U é o nosso subespaço, né? Que a primeira coordenada é igual à terceira. E o W ele é escrito como sendo XYZ, onde Z é igual a menos X menos Y, passando esse cara para cá, por exemplo, certo? Então vamos lá. Mesma coisa, eu vou proceder da mesma forma. Vou pegar XYZ, um vetor genérico em R3. Eu quero escrever como soma de dois vetores, um vetor em U e um vetor em W. Bom, o vetor em U, como a gente viu, né, ele é caracterizado pela primeira e terceira coordenada são iguais. Essa é a razão que eu coloquei A1, A2 e A1. Um vetor genérico está em W, certo? Significa o quê? Significa que a primeira coordenada é menos a segunda menos a terceira. Né? Lembra aqui, ó, o meu W eu posso escrever x como sendo menos y menos z, passando esse cara aqui para a direita. Certo? Foi assim que eu fiz aqui, desse item. Então, esse segundo vetor aqui está em W, significa que menos B2 menos B3, essa é a primeira coordenada, B2 e B3. Bom, da mesma forma que eu fiz no exemplo no item passado, eu quero resolver esse sistema. Eu dei x, y, z, eu preciso resolver esse sistema nas variáveis A1 e A2 e B2 e B3. Certo? Bom, somando esses dois vetores, então eu tenho que A1 menos B2 menos B3 tem que ser igual a x, A2 mais B2 tem que ser igual a y, A1 mais B3 tem que ser igual a z. Isso é fácil de resolver, né? Por quê? Porque eu tenho 1 grau de liberdade aqui para resolver esse sistema. Eu fixo, por exemplo, A1 como sendo um número real qualquer, alfa, que você fixou, sei lá, menos 3. Fixei A1. Quando eu fixei A1, eu tenho um sistema de B2 e B3, um sistema de duas equações, né? B2 e B3, um sistema determinado, né? Um sistema completamente determinado, porque para A1 igual a alfa, eu posso resolver esse sistema tranquilamente, né? Porque menos B2 menos B3 é igual a x, né? A2 mais B2 é igual a y e A1 mais B3 é igual a z. Então, por exemplo, primeira
variável que você resolve é A1 mais B3 tem que ser igual a Z, né? Como A1 é igual a alfa, então B3 é igual a Z menos alfa. Então resolver o B3 aqui. Bom, se eu resolvi o B3, né, eu tenho que o meu B2, eu posso resolver, né, porque o B2 é igual a 1 menos B2 menos o B3. Isso aqui tem que ser igual a x. Portanto, o B2 é igual a 2α menos x menos z. Faço a mesma coisa para o A2, só substituo e acho que o A2 é essa expressão aqui. Certo? Então esse é um sistema possível, né, de ser solucionado e, portanto, qualquer vetor em R3, x, y, z, de fato pode ser escrito como sendo soma de dois vetores, um vetor em U mais um vetor em W. Certo? Bom, a pergunta agora que ele faz é: a soma é direta? Bom, para responder essa pergunta, eu preciso calcular a intersecção do subespaço U com o subespaço W. Bom, a gente vai ver agora que a soma não é direta. De fato, pega um vetor que está na intersecção de U com W. Bom, a gente sabe que esse vetor está em U, significa que a primeira e a terceira coordenadas são iguais. A1 é igual a 3, de um lado. Por outro lado, ele tem que estar em W, isso significa que A1 tem que ser igual a menos A2 menos A3. Certo? Isso significa o quê? Isso significa que o A1, né, o A1 tem que ser igual ao A3, certo? E 2A1 tem que ser igual a menos A2. Então, qualquer vetor da forma A1, A2 e A3 estará na intersecção só quando a primeira e a terceira coordenadas forem iguais, e 2 vezes A1 tem que ser igual a menos A2. Podemos tomar, por exemplo, esse vetor 1, menos 2 e 1. Este vetor está na intersecção e, portanto, a intersecção não é o elemento neutro. Esse cara aqui é diferente do elemento neutro. Logo, a soma não pode ser direta. Certo? Muito bem, vamos agora ao terceiro item do exercício. Ele pede para você mostrar que o R3 ele é igual ao soma, né, de V com W. Vamos recapitular quem é o V. Né? O V é o subespaço formado pelos vetores x, y, z, onde as primeiras coordenadas são nulas. Então vamos aqui a esse item. Né? Mesma coisa. Eu quero mostrar que um vetor x, y, z está em R3. Um vetor x, y, z em R3 pode ser escrito como uma soma de vetores. O primeiro vetor em V, o segundo vetor em W. Um vetor está em V significa que as duas primeiras coordenadas são nulas. Então eu escrevi um vetor genérico em V dessa forma aqui. Mesma coisa que a gente fez no item passado, um vetor genérico está em W, eu posso escrever dessa forma, porque a primeira coordenada tem que ser igual a menos a segunda menos a terceira. Então, da mesma forma que a gente viu no exemplo passado, eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar que para cada x, y, z, esse sistema tem solução nas variáveis A3, B2 e B3. Bom, isso é um sistema linear. Soma esses dois vetores, então eu tenho que primeira coordenada menos B2 menos B3 tem que ser igual a x, B2 tem que ser igual a y, e A3 mais B3 tem que ser igual a z. Isso é um sistema simples, né? Que você resolve como sendo para cada x e y, eu resolvi esse sistema, B2 tem que ser igual a y, B3 tem que ser igual a menos y menos x, né? E A3 é igual a z mais y mais x. Logo, R3 é soma de V com W. A soma é direta? A soma é direta sim, pessoal. Por quê? Pega um vetor na intersecção. Um vetor da forma A1, A2 e A3.
Estar na intersecção significa que ele está em V e W ao mesmo tempo. Estar em V, a gente sabe que as duas primeiras coordenadas são 0. E estar em W significa que A1 tem que ser igual a menos A2 menos A3. Ora, se tanto o A1 quanto o A2 é 0, o A3 tem que ser 0. Então A1 e A2 e A3 devem ser nulos e, portanto, o único cara que está na intersecção é o elemento neutro. Resolvendo assim o exercício, certo? Ok, pessoal, a gente então estudou essa parte, a última parte do módulo de subespaços vetoriais. A gente estudou o conceito de soma direta. O que a gente viu até agora, né? A gente viu o conceito de espaços vetoriais, né? Deixa eu só recapitular o que a gente viu até agora. Primeira aula do curso, eu defini o conceito de espaço vetorial, né? Que é um conjunto V qualquer munido de duas operações, adição de vetores e multiplicação por escalar. E essas operações elas devem estar associadas a 8 propriedades, certo? Então, qualquer conjunto equipado com essas operações de soma e multiplicação por escalar que satisfaz essas 8 propriedades, a gente diz que ele é um espaço vetorial, certo? Para vocês terem em mente que existem pelo menos 3 espaços vetoriais que vocês têm que ter gravados na cabeça. O Rn, esse é o exemplo 1, com a operação canônica de soma de vetores, né? O caso clássico é pegar n igual a 2, ou seja, plano cartesiano, e vocês têm que ter em mente as operações canônicas, as naturais de soma de vetores e multiplicação por escalar, né? O segundo exemplo que vocês têm em mente é o espaço vetorial das matrizes, onde as operações canônicas, soma de vetores, soma de matrizes e multiplicação por escalar, era aquela que a gente aprendeu no ensino médio. Somar matrizes e multiplicar matrizes por números reais, certo? E o terceiro exemplo de espaço vetorial que vocês têm que ter em mente, né, é o conjunto dos polinômios. Né? Conjunto dos polinômios. E a gente introduziu como é que eu somo dois polinômios e multiplico um polinômio por um número real. Certo? Então, essa foi a primeira parte do que a gente viu até agora. Foi o primeiro tópico, o tópico de espaços vetoriais. Vimos vários exemplos de espaços vetoriais e 3 vocês têm que ter em mente, que são esses que eu dei aqui: espaço dos polinômios, espaço das matrizes e o Rn. Depois desse a gente viu o conceito de subespaço vetorial, que são o quê? São subconjuntos de um espaço vetorial que tem propriedades especiais, ou seja, ele é fechado por soma de vetores e multiplicação por escalar. Fechados em que sentido? No sentido de que um subespaço vetorial de V ele é um subconjunto W não vazio e que toda vez que eu pego vetores em W, quando eu somo esses vetores, eles continuam em W. Mesma coisa é, quando eu pego vetores em W, quando eu multiplico esses vetores por escalares, por números reais, esses vetores, da forma alfa-U, onde alfa é um número real e U é um elemento em W, esses caras também estão em W. Então, subconjuntos que têm essa propriedade são chamados de subespaços vetoriais. Certo? Vimos vários exemplos de subespaços vetoriais. Em particular, a gente viu, nessa última parte, né, a gente viu o conceito de soma direta. Né? Soma de subespaços, primeiramente, né?
E depois a gente viu o conceito de soma direta de subespaço, que advém desse teorema aqui. Muito bem, agora a gente vai estudar o conceito de combinação linear. Certo? Vamos estudar o conceito de combinação linear, que é o próximo tópico da aula. Então vamos lá. Então eu vou definir o que é uma combinação linear. Então, novamente, eu vou fixar V, um espaço vetorial, e eu vou dizer que um vetor U, nesse espaço vetorial, ele será dito como uma combinação linear dos vetores U1 até o N, se existem escalares A1, três pontinhos AN, que satisfazem essa igualdade aqui. Ou seja, um vetor U ele é combinação linear de U1, três pontinhos UN, se esse vetor U pode ser escrito como uma soma ponderada dos vetores U1 até o N, onde os pesos são esses AJs aqui, variando de 1 até N. Certo? É isso. Isso significa dizer que um vetor U é combinação linear de outros. Por exemplo, para a gente entender o conceito aqui. Para fixar as ideias, vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você já vê o plano cartesiano. O vetor 2, 2, né, ele é a combinação linear, por exemplo, do vetor 0, 1 e 1 e meio. Por quê? Porque eu posso escrever esse vetor como uma soma desses dois vetores aqui, ponderada por A1 e A2. Quem é A1 aqui nesse exemplo aqui? O A1 é igual a 1 e o A2 é igual a 2. Certo? Então, o meu vetor U, que é esse par ordenado 2 e 2, ele é escrito como sendo uma soma do vetor U1, nesse caso esse vetor aqui, mais o vetor U2, que nesse caso esse vetor aqui. A1 é igual a 1 e o A2 é igual a 2, neste exemplo particular. Certo? Um exemplo um pouco mais complicado, mais complicado não, bem mais complicado, né? A gente vai ter que usar sistemas lineares. Né? Esse exemplo é bastante interessante porque é o seguinte, considere V como sendo o R4, né? Conjunto de vetores, lista de vetores de quatro coordenadas, né? Em R números reais. Ele deu V como sendo R4 e deu três vetores, o 1, esse vetor aqui, o 2 e o 3. Ele pergunta quais dos vetores U, V e W que ele deu é a combinação linear desses três vetores aqui, o 1, o 2 e o 3. O que eu preciso saber? Eu quero saber quais desses vetores, U e V, pode ser escrito como sendo uma combinação linear de U1, o 2 e o 3. Em outras palavras, ele quer saber o seguinte, vamos pegar o vetor U aqui. Será que o vetor U ele pode ser escrito como uma soma dos vetores U1, o 2 e o 3? Mesma coisa eu faço pergunta para o V. Quero responder para o V. Será que V pode ser escrito como sendo uma soma de U1, o 2 e o 3? A mesma coisa para o W. Né? Soma a gente chama de combinação linear. Ou, se você pensar assim, uma soma ponderada. Né? Bom, ele pede para você verificar esses três vetores, U, I, V e W. Né? Bom, como é uma quantidade bastante grande aqui de vetores, três, né? Três vetores que você vai ter que verificar, eu vou resolver esse exemplo de uma forma genérica. Eu vou pegar. Eu quero saber quais vetores em R4, que eu escrevi esse vetor de forma genérica, com letras. Quero saber quais vetores Q, da forma Q1, Q2, Q3 e Q4, para quais vetores dessa forma existem escalares, números reais, x1, x2, x3 e x4, que satisfazem essa igualdade. É essencialmente isso que a gente quer saber. Né? Eu quero saber se o vetor Q, quando eu substituo o vetor Q pelo vetor U, existem esses escalares. Depois eu vou verificar se o vetor V satisfaz essa igualdade ou o vetor W.
Então eu quero saber para quais vetores Q em R4 eu posso escrever esse vetor como combinação linear dos vetores U1, U2 e U3, certo? Muito bem, para saber isso eu vou fixar aqui uma lista de números, de 4 números. Vou fixar, está fixo. E eu vou querer resolver, vou querer saber se existem esses escalares aqui, x1, x2, x3, x4, que se realizam essa soma, essa combinação linear. Bom, eu posso escrever Q igual a essa combinação linear em termos de sistemas lineares, né? A primeira coordenada Q1 tem que ser igual à primeira coordenada desse vetor aqui, do lado direito. Isso significa que Q1 tem que ser igual a x1 mais 3x2 menos x3. Eu simplesmente, pessoal, estou somando x1 com o 1 mais o x2 com o 2 mais x3 com o 3. E igualando essa soma com o meu vetor Q. Né? Então a primeira coordenada vai ser essa linha aqui. A segunda coordenada vai ser essa linha aqui. E assim por diante. Certo? Muito bem, pessoal. Como eu falei, que esse vetor é dado. Então imagine que Q1, Q2, Q3 e Q4 são números que são fixos. Então isso aqui é um sistema linear. Né? Para esse lista de números fixada, eu quero resolver esse sistema. Será que esse sistema tem solução? É uma pergunta. Né? É a pergunta, na verdade, que a gente quer resolver. Se tem solução, então, para esse Q, se tem solução, então eu posso dizer então que o meu vetor Q seria a combinação linear de U1, U2 e U3. Certo? Como vocês sabem, nem sempre um sistema linear tem solução. Pode ter uma única solução, pode ter infinitas soluções, pode não ter solução. Nesse caso, a gente está querendo saber quando que tem solução. Se tem solução, esse é o critério que a gente está querendo. Porque se tem solução, eu quero verificar para quais daqueles vetores que ele pediu, U, V e W, né, esse meu sistema linear tem solução. Certo? Então é isso que a gente vai agora resolver. Bom, eu quero resolver esse sistema para Q fixo, para um Q dado. Bom, para resolver esse sistema, então eu posso utilizar, por exemplo, o método de escalonamento. Né? Posso escalonar essa matriz aumentada, e resolver esse sistema, tentar resolver esse sistema. Então eu vou escalonar essa matriz de ensino médio. Você escalona essa matriz e você vai a matriz aumentada, a matriz dos coeficientes, né? Mais essa coluna aqui. Você escalona toda essa matriz e vai chegar numa matriz escalonada que vai ficar em função, obviamente, né, do vetor Q, certo? Então esse será o critério para a gente verificar, né, essa matriz escalonada aqui. Eu quero saber para quais vetores U, V e W ela será a solução desse sistema. Né? Quando eu substituo U por Q, por exemplo. Se Q for igual a U, o que eu tenho aqui? Esse sistema ele vai ter solução. Por quê? Porque quando o meu vetor Q é igual a U, Q1 vai ser igual a 4, Q2 vai ser igual a menos 5, Q3 igual a 9 e Q4 igual a menos 7. Esse vetor, certo? Eu posso achar x1, x2, x3, x4, que é a solução desse sistema. Por quê? Porque quando você toma U igual aqui, nessa matriz aumentada, o sistema linear associado a esta matriz admite solução. Né? Por quê? Para o seguinte. Quando Q é igual a U, essa condição aqui tem que ser satisfeita. Isso aqui tem que ser zero. Quando você coloca Q1, Q2, Q3 e Q4 como sendo esses números aqui, você chega à conclusão que isso aqui é zero. Então, essa primeira condição aqui é satisfeita. Certo? Bom, se essa condição é satisfeita, eu posso tomar
x3 como sendo este número aqui. Este número é igual a menos 1. Certo? O x2 tem que ser igual a esse número aqui. Então, simplesmente, o x2 tem que ser igual a 2. E o x1, que é este número aqui, tem que ser igual a menos 3. Certo? Portanto, o vetor u ele é a combinação linear de u1, u2 e u3. Certo? Outra pergunta que ele fez é: e o v? Bom, eu afirmo que v e w não são combinações lineares de u1, u2 e u3. Por quê? Porque quando você substitui v por q e w por q, você vai ver o seguinte: quando você substitui v por q, o v ele é esse vetor aqui, 3, 1, menos 4 e 4, certo? Quando você substitui 3, 1, menos 4 e 4, você percebe, quando você substitui o vetor v por q, você percebe que este número aqui não é zero. Né? Quando eu tomo v igual a q na matriz aumentada acima, aquela condição desse número aqui ser zero não é satisfeita. Quando q é igual a v, este número não é zero. E, portanto, não pode ter solução àquele sistema. Mesma coisa eu faço tomando q igual a w. Aquela condição daquele número ser zero, que é essa condição aqui, não é satisfeita. Portanto, U é combinação linear de U1, U2 e U3, mas o V e W não são combinações lineares de U1, U2 e U3. Certo? Ok, pessoal. Dito isto, vejamos agora um conceito importante baseado no seguinte resultado. Vou pegar V, um espaço vetorial, e vou pegar uma lista de n vetores quaisquer em V grande. Então o teorema diz que o conjunto W, que é formado por todas as combinações lineares dessa lista fixada de vetores, U1 até o n, este conjunto W ele é um subespaço vetorial de V. Certo? Bom, observação 1. W, o que eu escrevi aqui, você tem que interpretar esse conjunto W da seguinte forma. Né? É o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos U1 até o n que você fixou. Certo? Então, W ele é o conjunto de todas as combinações lineares dessa lista de vetores U1 até o n. Bom, na literatura, em matemática, a gente diz o seguinte: a gente diz que o subespaço W ele é chamado de subespaço gerado por U1, três pontinhos UN. Né? O nome que a gente dá subespaço gerado é bastante intuitiva. Né? Por quê? Porque é gerado? Porque eu fixei U1 até o N e dessa lista de vetores fixos eu gerei um subespaço vetorial. Como é que eu gerei esse subespaço vetorial? Eu simplesmente peguei o subespaço vetorial formado por todas as combinações lineares desses vetores. Então, esse conjunto W a gente chama de subespaço gerado por U1 até o N. Certo? Bom, de forma geral, se eu pego beta, um subconjunto não vazio de V, então W é o subespaço de V gerado por beta, onde beta é o conjunto de geradores de V. Certo? E a gente escreve a seguinte notação. Né? Colchete de beta. Ou seja, esse aqui é um subespaço gerado por beta. Por exemplo, quando beta é uma lista de vetores, U1 até o N, a gente escreve então colchete de beta como sendo colchete de U1, três pontinhos UN. Este cara aqui ele é o subespaço vetorial gerado por U1 até o N. Ou seja, U1 até o N é um conjunto de geradores para esse subespaço.
certo? Bom, para ilustrar esse conceito, pessoal, vocês têm que ter, o primeiro exemplo que vocês têm que ter em mente é o seguinte: é o R3. Esse é o primeiro exemplo que vocês têm que ter em mente. O R3, a gente sabe, né, é um espaço vetorial. Eu vou pegar três vetores desse espaço vetorial. O E1 como sendo o vetor 1, 0, 0, E2 como sendo 0, 1 e 0, e o E3 como sendo 0, 0 e 1. Certo? A pergunta é, o que eu quero ilustrar aqui é o seguinte: esses três vetores eles geram o R3. Em que sentido? Olha só. Qualquer vetor x, y, z em R3 pode ser escrito como sendo uma combinação linear desses três vetores, não é isso? X, y, z eu posso escrever como sendo a combinação linear x vezes z1 mais y vezes z2 mais z vezes o E3. Né? Ou seja, o subespaço vetorial gerado por esses três vetores ele é todo o R3. Todo o R3. Certo? Notação aqui é colchete. Colchete E1, E2 e E3 significa o subespaço vetorial gerado por esses caras aqui. E o subespaço vetorial gerado por E1, E2 e E3 é o conjunto de todas as combinações lineares de E1, E2 e E3. Neste caso, em particular, quando E1 é este vetor 1, 0, 0, E2, 0, 1 e 0 e E3, 0, 0, 1, a gente mostrou aqui nessa linha que o conjunto de todas as combinações lineares de E1, E2 e E3 é precisamente o R3, é todo o R3. Certo? Então esse é um exemplo importante que vocês têm que ter em mente. Isso vai ser bastante útil no curso, bastante importante no curso, ter esse exemplo na mente. Então, em outras palavras, E1, E2 e E3 eles geram todo o espaço vetorial R3. Eu vou deixar como exercício vocês generalizarem esse exemplo para o caso onde o Rn, para qualquer n, maior ou igual a 1. Certo? Tentem fazer, por exemplo, para n igual a 2, n igual a 4. Certo? Tentem achar quem seriam os outros vetores que gerariam o R4, por exemplo, R5 e etc. Muito bem. O próximo exemplo, que também vocês têm que ter em mente, é um exemplo importante, é o seguinte: eu vou pegar V como sendo o espaço vetorial das matrizes 2×2. Eu vou considerar quatro matrizes: E11, E12, E21 e E22. E11, todo mundo é nulo, exceto a primeira entrada da matriz. E12, todo mundo é nulo, exceto o segundo elemento da primeira linha da matriz, que é igual a 1. E assim por diante. Repare a similaridade que esse exemplo tem com o primeiro, onde eu peguei o E1, E2 e E3. Lá, mais simples, né, porque você está com o R3. Né? Aqui, pela natureza das coisas, é matriz, né? Mas o que a gente quer captar é isolar, né, as direções do meu espaço vetorial, de certo sentido. Né? Isolar em que sentido? Todo mundo é zero, exceto uma partezinha do vetor. Né? Então, dentro dessa natureza que é bem parecida com o primeiro exemplo, não é surpresa a gente verificar o seguinte, né? Que qualquer matriz 2×2 poderá ser escrita como sendo, ela é escrita como sendo uma combinação linear dessas quatro matrizes aqui. Por quê? Repara que uma matriz qualquer A 2×2 pode ser escrita como sendo A11 mais o E11, afinal o E11 todo mundo é 0 exceto 1, primeira entrada, mais o A12 vezes o E12, todo mundo é 0 exceto a segunda entrada dessa matriz, que é 1, e assim por diante. Então é fácil ver que A
pode ser de fato escrito como sendo combinação linear dessas 4 matrizes aí. E, portanto, o subespaço vetorial gerado por essas quatro matrizes é todo o meu conjunto das matrizes 2×2. Eu vou deixar como exercício, analogamente ao caso anterior, ao exercício anterior, generalizar, por favor, generalize para o caso M, o caso onde V é um espaço das matrizes M por N, onde M e N são maiores do que 1. Certo? Tente generalizar o que a gente fez aqui nesse exemplo. Muito bem, pessoal. Então esses dois exemplos são importantes. Um terceiro exemplo também importante é vocês verificarem, entender o seguinte exemplo. Né? Eu vou pegar V como sendo o conjunto dos polinômios, conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 3. Esse é o meu espaço vetorial. A ideia aqui é igual aos dois exemplos passados. Eu quero achar um conjunto de geradores para esse espaço vetorial. E a ideia é a mesma, sendo que a natureza do meu espaço vetorial muda drasticamente. Né? No primeiro exemplo ele era o Rn, no segundo é espaço de matriz, agora aqui é um espaço de funções, né? Polinômios. Mas a ideia é a mesma. Como é que eu acho o conjunto de geradores para esse espaço vetorial? Eu vou pegar 4 vetores, ou seja, 4 polinômios, P e x, na variável x, onde P e x é igual a x elevado a i, onde i são os números inteiros 0, 1, 2 e 3. Então a minha afirmação é que esse espaço vetorial ele é gerado por esses 4 vetores, por esses 4 polinômios. Para verificar isso, a gente vai mostrar que qualquer polinômio de grau menor ou igual a 3 é combinação linear desses 4 vetores aqui. Isso é verdade. Por quê? Repare o seguinte, né? Qualquer polinômio pode ser escrito dessa forma. Né? Px como sendo A0, esse é o termo independente. A1, o número que multiplica a variável x. A2 que multiplica x ao quadrado, mais A3 que multiplica x ao cubo. Então, um polinômio de grau menor ou igual a 3, genericamente eu vou escrever dessa forma. Eu quero mostrar que esse polinômio ele é escrito como sendo uma combinação linear desses 4 vetores aqui. E isso é verdade, né? Por quê? Porque eu posso escrever P como sendo A0 multiplicado por P0. Afinal, P0 é 1. P0, x é igual a x elevado a 0, que é 1. Então, A0 igual a vezes 1 é A0. A1 vezes P1 de x. P1 de x é quem? É x. P2 de x é quem? X ao quadrado. P3 de x é x ao cubo. Então, qualquer polinômio de grau menor ou igual a 3 pode ser escrito como sendo combinação linear desses 4 polinômios aqui. Isso a gente mostrou então que o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3 é gerado por esses 4 polinômios aqui. Certo? Eu vou também deixar como exercício para vocês verificarem o que acontece quando P é igual a 4. Perdão, P3 eu boto P4, P5, P6 e etc. Certo? Vou deixar como exercício. Muito bem, o próximo exemplo, vamos novamente nessa direção aqui de combinação linear. O exemplo pede para você mostrar que o plano cartesiano ele é gerado por dois vetores, o para-ordenado U2 e o para-ordenado π0. Repare que, como a gente viu no exemplo passado, a gente viu para R3, né? Mas assim, qual é esse conjunto aqui? Também ele é gerado por E1 e E2, onde o E1 é igual ao para-ordenado 1 e 0 e o E2 é 0 e 1. Né? O que o exemplo está querendo mostrar é que você
mostrar também que o R2 pode ser gerado por outro conjunto de vetores. Por exemplo, 1, 2 e 5, 0. Por exemplo, certo? Para mostrar isso, de novo, eu vou pegar um vetor qualquer, que eu vou denotar como sendo um vetor B em R2. E eu quero mostrar que existem escalares x1 e x2 que satisfaz esse sistema aqui. Certo? Bom, isso é um sistema linear. Eu posso escrever dessa forma. Eu quero saber se, dado B, eu posso solucionar esse sistema. Sim, né? x1 tem que ser igual a B2 sobre 2. E x2 tem que ser igual a 1/5 de B1 menos B2 sobre 2. Né? Só resolver um sistema linear aqui com duas equações de duas incógnitas. Né? Portanto, o R2 ele é gerado por esses dois vetores aqui. São conjuntos de geradores. Né? Outro exemplo é eu considerar W como sendo o subconjunto, o subespaço vetorial, né? Dado pelos vetores x, y, z, onde x mais 2y menos 3z é igual a zero. Ele pede para você encontrar um subconjunto beta em R3 que gera esse espaço vetorial. Ou seja, eu quero achar um conjunto de geradores para esse subespaço. Em outras palavras, eu quero achar um conjunto beta que todo elemento de W será a combinação linear desses elementos de beta. Certo? A primeira coisa para resolver esse exemplo é perceber que o meu conjunto W eu posso escrever como sendo o conjunto de vetores que são da seguinte forma. Né? A primeira coordenada é 3z menos primeira coordenada 3z menos 2y. Né? Ou seja, x tem que ser igual a 3z menos 2y. E y e z quaisquer números reais. Então, meu conjunto W ele pode ser escrito dessa forma. Certo? Bom, ele pede para você encontrar um conjunto de geradores para W. Bom, então eu quero achar vetores que realizam uma combinação linear dos elementos de W. Vou pegar um elemento de W qualquer, 3z menos 2y, y e z. Certo? Repare que eu posso escrever qualquer elemento de W como sendo uma combinação linear de dois vetores, né? 3, 0, 1, menos 2, 1 e 0. Como que eu achei esses dois vetores, pessoal? Na verdade, a forma de você achar é você olhar para o vetor que você quer expressar como combinação linear. Esse vetor, a primeira coordenada é 3z menos 2y. A segunda e terceira é y e z, respectivamente. Então isso sugere que y e z eu posso representar como sendo z multiplicado por 0 vezes 1 mais y multiplicado por 1 e 0. Essa parte aqui ela representaria essas duas últimas coordenadas. Mas tem a primeira coordenada. Então, a primeira coordenada não pode ser diferente disso, né? De eu pegar 3 e menos 2. Ou seja, a sacada aqui é você olhar as duas últimas coordenadas, que é fácil você escrever como sendo o 0, 1 e 1 e 0, e tentar achar as primeiras coordenadas desse vetor e desse vetor aqui. Como aqui está escrito 3z menos 2y, então sugere que a primeira coordenada desse vetor aqui deveria ser 3, e a terceira e a primeira coordenada do segundo vetor deveria ser menos 2. E aí eu posso escrever então qualquer vetor em W como sendo uma combinação linear desses dois vetores. E aí eu resolvi o exercício. Né? Ele pede para você encontrar um subconjunto beta em R3 que realiza essa igualdade, ou seja, eu consegui mostrar então que esses dois vetores aqui eles geram qualquer vetor de W. Né? Ou seja, W é escrito como sendo o subespaço gerado por 3, 0, 1, menos 2, 1 e 0.
Ok, pessoal. Próximo exemplo. Acho que isso é um exercício do livro, né? É achar um conjunto de geradores para o seguinte subespaço de R4. U e W. Você tem que achar um conjunto de geradores para U e W. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é olhar para o meu subconjunto, né? Começando com U. Um vetor xyzt está em U, significa que x tem que ser igual a y mais e menos t. Então, um vetor genérico estará em U se ele pode ser escrito dessa forma. Primeira coordenada é y mais e menos t. Segunda coordenada é livre. Terceira é livre e quarta é livre. Então, a minha restrição aqui é em relação à primeira coordenada. Para um vetor em R4 estar em U. Né? Bom, eu quero achar um conjunto de geradores, então eu vou pegar um vetor genérico em U. Um vetor genérico em U pode ser escrito dessa forma. O mesmo raciocínio que eu fiz no exemplo passado, eu vou fazer aqui. Repare que y, z, t estão livres, né? Não tem restrição aqui. É diferente desse vetor. Ou seja, uma vez que você identificou os vetores que geram essas três coordenadas, a primeira fica fácil. Bom, y, z, t. Então, isso sugere que os vetores que geram esse subespaço U, as últimas três coordenadas deveriam ser igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0 e menos 1. Né? Ou, se você quiser, você pode colocar 1 aqui, que aqui é t. Tá certo? Mas aí tem uma sutileza, que a primeira coordenada aqui é menos t. Essa é a razão de eu ter colocado menos 1. Uma vez que você teve essa sacada de você achar esses três primeiros, as últimas três coordenadas, que é bastante natural, porque as três últimas coordenadas aqui é y, z, t, como eu falei. Aí você olha para a primeira coordenada. A primeira coordenada é y mais e menos t. Bom, então eu vou colocar aqui a primeira coordenada do primeiro vetor como sendo 1, multiplicar por y. Repare que aqui já aparece y, primeira coordenada, e y na segunda coordenada. Como não tem y na segunda e na terceira, eu coloco 0, 0. Mesmo raciocínio faço para o segundo vetor. Tem um z na primeira coordenada, tem um z na terceira coordenada. Então, 1 e 1. E o resto tudo 0, porque não aparece z nas outras coordenadas desse vetor. A mesma coisa aqui, aparece menos t, essa é a razão que eu pego menos 1 aqui. Menos 1 aqui. O t aparece na primeira e na quarta coordenada. Então eu coloco 0 no restante. E aí o que eu mostrei? Eu mostrei então que qualquer vetor em U pode ser escrito como sendo combinação linear de três vetores. Este e este vetor aqui. Então eu achei um conjunto de geradores para o meu U. O conjunto de geradores são três vetores. 1, 1 e 0, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 0, 0 e menos 1. Certo? Faço a mesma coisa para o meu conjunto W. Ele quer achar um conjunto de geradores para W. Bom, faço a mesma coisa. Né? Um vetor xyzt está em W significa o quê? Estar em W significa que x tem que ser igual a y menos e menos t. Certo? Isso aqui vem dessa condição aqui. Portanto, um vetor genérico estará em W se y, z, t são três coordenadas, as últimas três coordenadas são livres, mas a primeira coordenada tem que ser da forma y menos e menos t. Bom, pessoal, o argumento para você achar o conjunto de geradores é análogo ao que a gente fez no item passado. Certo? O raciocínio é completamente análogo aqui. Portanto, W ele é gerado por esses três vetores. Bom,
Próximo exemplo é considerar o R3 os seguintes subespaços vetoriais: U e V. Aqui é um pouco diferente, né? Porque aqui ele deu U como sendo o conjunto de geradores, ele já determinou que U é gerado por esses dois caras, e V ele é gerado por esses dois caras aqui. Ele pede para você determinar um sistema de geradores para U intersecção V. Né? Passo 1 desse exercício. Quem é o intersecção V? Para eu achar o conjunto de geradores de U intersecção V, eu preciso saber quem é o intersecção V. Né? Bom, um vetor U está na intersecção se somente se existem 4 números reais, que eu vou chamar alfa, beta, gama e delta, que satisfazem essa igualdade aqui. Né? Ou seja, W, para estar em U, ele é a combinação linear desses dois vetores. Isso explica a primeira igualdade. E a segunda é que W também tem que estar no subespaço gerado por esses dois vetores aqui. Portanto, esta linha tem que ser igual a esta linha aqui, para algum alfa, beta, gama e delta. Certo? Muito bem. Mas esta linha aqui, isso aqui, se você expande, soma esses vetores aqui, então eu teria que A mais beta deveria ser zero. Porque alfa, perdão, não alfa mais beta tem que ser igual à primeira coordenada dessa soma de vetores aqui. Ou seja, alfa mais beta tem que ser zero. Aqui é 0 e 0, então não me preocupo mais com isso. Agora, aqui eu teria que beta mais gama, perdão, beta menos gama tem que ser 0. Né? Ou seja, beta tem que ser igual a gama, e faço o mesmo raciocínio aqui, beta, né, tem que ser igual a delta. Certo? Isto é, alfa igual a menos beta, beta igual a gama, beta igual a delta. Logo, o meu conjunto, os elementos que estão na intersecção desses dois subespaços, U e V, eles devem ser escritos dessa forma aqui. Certo? Ou seja, W, se você soma esses vetores aqui, né, menos beta vezes 1, 0, 0, é beta vezes menos 1, 0, 0, eu simplesmente repetir aqui, e aí você chega com a seguinte conclusão, a conclusão de que um vetor W estará na intersecção se somente se W ele é combinação linear de somente um vetor, que é o vetor 0, 1 e 1. Ele é um múltiplo de 0, 1 e 1. W é um beta vezes 0, 1 e 1. Logo, a intersecção de U com V é precisamente igual ao subespaço vetorial gerado por um único vetor, que é 0, 1 e 1. Certo? E aí a gente resolveu o nosso problema. Né? Ele pediu para você determinar um conjunto de geradores para a intersecção de U com V. O conjunto de geradores é um conjunto unitário, formado por um vetor só, 0, 1 e 1. Muito bem, pessoal. Essa aula já está bastante longa, a gente vai acabar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar o conceito de dependência e independência linear. Ok, pessoal, a gente fica por aqui. Continuamos então na próxima semana com a próxima aula. Um abraço.